Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Josidalva Moura, contação de histórias de vidas reais, com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. Hoje nós vamos contar uma história de vidas reais, mas uma história que não é minha. Hoje nós vamos contar aqui no nosso canal a história de uma das nossas seguidoras aqui do YouTube, tá? Vamos lá? Laene Alves. Laene Alves mora em Goiás, Turvânia, tá? Então ela nos mandou por e-mail, pelo e-mail josecontadora-de-histórias@hotmail.com, e você também pode mandar a sua história, ok? Então vamos lá. O título da história de Laene é A Luz do Quarto e Sonho Premonitório. Então, na verdade, aí a gente vai ter dois momentos da vida de Laene Alves, em que o primeiro ela tem uma faixa de 11 anos e o segundo uma faixa de 13, segundo o que eu entendi. Meu nome é Laene Alves, moro em Turvânia, Goiás e tenho 30 anos. Gostaria de te contar uma história que aconteceu em minha infância. Acredito que naquela época eu tinha uns 10 ou 11 anos. Morávamos na fazenda e meu pai era o caseiro da chácara. Uma noite fomos dormir, mas após algum tempo acordei com uma luz que se movia entre a minha cama e a de meu irmão. Também ia para debaixo das camas. Parecia uma luz de vela, mas tive medo e não encarei, apenas vi o teto. Meus brinquedos em cima do guarda-roupa. Comecei a rezar em pensamento e pedi a Deus que tirasse aquilo do meu quarto. E após algum tempo, a luz foi para outro cômodo. Mas a danada logo voltou para me amedrontar e repetiu o mesmo processo. Então criei coragem e gritei para meus pais. E ela foi para o outro cômodo e apagou. A partir daquele dia, meus pais tiveram poucas noites de sossego, porque os atrapalhei por longos anos de tanto medo. Outro dia, acredito que tinha uns 12 ou 13 anos, minha mãe, ainda jovem, foi ao médico e ele passou hormônios para ela beber sem nenhum exame para saber se realmente era a fase de iniciar esse processo. À noite ela bebeu metade de um comprimido e dormimos. Não sei que horas eram, mas sonhei. Acredito que durante a madrugada, sonhei que minha mãe levitava na frente da nossa casa, em sentido contrário a mim. E de alguma forma sabia que ela iria falecer. Chorávamos de tristeza e desespero, estendendo os braços, implorando para que não fosse. Acordei em prantos e gritei, como se fosse real. Ela veio assustada, me abraçou e disse que seu peito naquele momento doía tanto que mal conseguia abrir a boca ou levantar a mão para falar com o papai. E ao ouvir meus gritos, que conseguiu reagir e levantar. Acredito que naquele momento Deus lhe acrescentou anos de vida para terminar de nos criar. Obrigada, Josidalva, e sinta-se à vontade, caso queira, para compartilhar esta pequena história. Vai completar um ano que mamãe se foi por causa da Covid e ficou tantos assuntos pendentes entre nós. Gostaria de conversar com ela novamente. Você pode me ajudar? Gratidão pelas histórias. Laene Alves. Olha só, a gente que somos adultos, nós que somos adultos, precisamos prestar bem atenção nas nossas crianças, não é?
precisamos observar como as nossas crianças observam o mundo, o que elas veem e ouvi-las, né? Principalmente no tempo de hoje, no século XXI, onde nós contamos com espíritos mais evoluídos chegando ao planeta. Então, o que acontece? Nós temos que ouvir essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adultos também. Por quê? Porque são como nós, não é? Tem sonhos, visões, premonições. Isso é comum para esses espíritos, para essas crianças, para esses jovens e para esses adultos, como foi e é para nós, não é? Então, eu vejo dois momentos interessantes na vida da Laene, né? A luz do quarto, né? Que é aquela luz imensa que ela não sabe de onde veio, não é? E como que tivesse respondido ao seu comando quando ela pediu para se afastar. E nós temos aí sonho premonitório, bastante normal, comum, natural, o sonho premonitório. Não é para nós que vamos sonhar, quando somos muito jovens, ficamos muito assustados. Então, eu particularmente, viu, Laene, passei muito tempo da minha vida assustada, até compreender que isso vinha realmente de mim e eu tinha que aprender a conviver com isso, fosse o nome que fosse. Porque pouco me importava que nome fosse. O que interessava era como eu ia conviver com isso, que é o que me interessa até hoje, como eu ainda, com 55 anos, vou conviver com isso. Ah? Então, veja bem, se acreditarmos realmente que existe vida da consciência fora do corpo, certamente não vamos nos preocupar com o que alguém deixou de resolver aqui. Ou eu deixaria de resolver aqui. Eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque eu tenho entendimento. Eu tenho entendimento. E tenho, acho que de muito tempo, da vida, da consciência fora do corpo. Então, depois da experiência de quase morte, e ao ver o depoimento de muitas pessoas no mundo, porque veja que meu depoimento está lá no canal, que somos nós, mas são pessoas do mundo inteiro. Não só foi eu, durante os meus 20 e poucos anos. Percebi também que a maioria das experiências de quase morte acontece mais na juventude, entre os 20 e os 30. Isso eu também percebi. Não é? E a gente fica observando e escutando as experiências, que a gente aprende muito com as experiências dos outros. Minha mãe dizia muito. Você preste atenção no que as pessoas estão conversando e contando da vida delas, que são experiências, e você pode aprender com elas, não é? Devo dizer que quando comecei a observar com mais consciência esse mundo invisível aos meus sentidos naturais, ao que chamamos dos 5 sentidos, a percepção sensorial, quando eu comecei a perceber isso, adolescente, foi exatamente com mais potência, foi no dia do desencarne da minha mãe e do meu irmão. Vou contar isso para vocês ainda, porque isso é muito delicado. Eu tenho que pensar como é que eu vou contar essas outras histórias para vocês, tá? Mas eu vou contar. Se Deus permitir, eu contarei. Então, veja bem. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, viu, Laene Alves? E não faço porque nós somos regidos por uma lei natural, a mesma da vida, a mesma do desencarne. A mesma da vida material, a mesma da vida espiritual, ou astral, ou cósmica, do jeito que cada um quiser. E eu fico pensando, determinadas coisas não aconteceram na minha vida, por quê? O que é que falta eu fazer ainda? Porque o que aparece que é possível para mim fazer, isso é uma questão de consciência, eu estou fazendo. Mas se eu quero saber de um ente querido que partiu,
eu preciso, antes de qualquer coisa, ter uma permissão superior. Eu penso assim. Porque mesmo que eu tenha qualidades, mesmo que eu tenha potencialidades, eu preciso de uma permissão. E não é só a permissão da lei natural, é a permissão também do outro. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando a doutrina espírita, em que um palestrante disse assim: não é porque você quer conversar com os espíritos ou com algum que eles vão estar à sua disposição, eles precisam querer. Embora eu sou do tipo que evitei esse tipo de coisa, tá? Já me bastava o que me acontecia, o que me acontece. Eu acho que nos meus 55 anos, o único momento em que eu realmente convoquei a espiritualidade que estava do meu lado, eu acho que o único momento que eu invoquei nos meus 55 anos foi nesta pandemia. Não é? Porque você já percebeu que parece que o vírus tem vida própria? Você já percebeu que ele parece uma entidade inteligente? Né? Eu também já tive muitos sonhos, eu também vou contar para vocês depois. Então, o que acontece? Nós podemos tudo pelo amor, tá? Nós podemos tudo pelo amor. Então, existe aquilo que nos compete e aquilo que não nos compete. Para saber, nós precisamos, o que eu digo muito dentro de casa, você tem que tentar, né? Você tem que tentar aquilo que você deseja e saber se o universo vai lhe proporcionar naquele momento, naquele período da sua vida, aquilo que você está desejando. Se ele não lhe proporcionar, e eu estou falando das coisas espirituais mais ainda, é porque certamente ainda não existe um preparo. Porque, Laene, eu digo assim a você, quando eu saí nas minhas férias em 84, que eu deixei todo mundo vivo, encarnado, que eu cheguei e encontrei 2 caixão com minha mãe e meu irmão, imagino que foi choque para mim. Eu tive aquele momento em que ela ia me deixar assim, mas nunca pensei que fosse morrendo, né? Até porque nós fomos criados numa cultura que só morria quando a pessoa estivesse muito velha. Então, nós temos que romper com muita coisa da nossa cultura, tá certo? Isso não vai ser fácil, mas eu tô para romper, não é? Então, comecei a romper nesse dia, quando meu irmão de 19 anos e minha mãe com 39 partiu para a espiritualidade. Então, se concretizou, né? Aquele estado em que eu estava num dos vídeos anteriores que eu contei aí para vocês. Eu chamava e ela não vinha. Só que quando eu chego lá, foi me permitido ver o corpo dela no caixão. Sim, ela parecia que estava dormindo, mas eu vi outra coisa, ela estava em pé do meu lado. E aí, para uma menina de 17 anos, do interior, não sabia nem o que era ITEP, que danada era isso, tá? Então ela estava ali do meu lado. Como eu tinha uma conexão com ela muito forte, que eu era aquela filha que ela sabia que tudo eu ia fazer, que eu dissesse que eu ia fazer, destemida que sempre fui. Então, eu nunca imaginei que ia ter essa conexão com a minha mãe fora do corpo, ela fora do corpo, falando sobre o seu próprio velório. E aí eu não pude chorar, meu pânico foi tão grande, que afinal de contas foram 2 que partiram, muito jovens, né? Então eu tive essa permissão. O tempo é que vai nos revelando por quê, tá? Mas uma coisa eu lhe digo, nós precisamos ter merecimento, mas nós só vamos descobrir se a gente tem merecimento quando a gente tentar. E quando o nosso desejo é um desejo de nossa alma profundo, é pouco provável, viu, Laene, que a espiritualidade não lhe atenda. Não é? Não vou dizer a você que ela vai atender, nem vou dizer que ela não vai. Mas alguma coisa eu digo a você, você tente.
Porque se o seu amor é como o meu, não tem como, não é? Então, quantas coisas eu não deixei de viver com a minha mãe? Minha mãe. Outra coisa, eu olhava assim, sabe? E eu via o melhor. Eu não via eles sendo avós. Não via minha mãe sendo avó. Não via minha mãe pegando meu filho no colo. Isso já era um sinal do universo de que ela realmente não ia estar. Não é? Então é preciso que a gente trace o nosso planejamento também com o plano espiritual. É preciso que a gente se redima, fale do nosso desejo, que é assim que eu faço. E quando o universo me permite, ele vai me respondendo. E também quando ele diz que eu não estou preparada, ou o outro lado também não está, aí pode ter certeza que as coisas só acontecem no tempo certo, tá? Então, obrigada a você, Laene Alves, por sua história. A luz do quarto e o sonho premonitório. Fico muito feliz de ter contado sua história aqui. E você também que está ouvindo aqui a história da Laene Alves, em Turvânia, Goiás. Manda para nós a sua história para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Seja o seu sonho, seja o seu sono, seja a sua dupla vista, seja a sua percepção extrasensorial de que tipo for. Porque nós precisamos quebrar esses falsos paradigmas de que as pessoas, quando elas chegam aqui nesse planeta com a sensibilidade maior, elas necessariamente têm que ser loucas. Beijo para vocês, muito amor para vocês, muita paz. E até o próximo vídeo.